Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós estamos concluindo esse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não nascer de novo, não veremos o reino de Deus. Esse é o título do capítulo. E na próxima semana, depois do nosso estudo, nós iniciaremos o capítulo 5º, que é o mais longo. A gente sempre tem dito, é o mais longo do Evangelho, que exatamente está falando sobre as aflições. E hoje a gente está vendo a reencarnação e vamos combinar que a reencarnação é lei. Então, se é lei, é para todos. Quando a gente tem uma lei municipal, uma lei estadual, uma lei federal, a gente tem uma lei, todas as pessoas devem cumprir essa lei. A codificação da doutrina espírita nos traz 10 leis, que são as leis naturais. Entre essas leis naturais está a lei de conservação, a lei de adoração, a lei de destruição, a lei de reprodução. Estão lá inseridas no livro dos Espíritos e que poderão conferir quando chegarem em casa. E a lei da reencarnação, assim como também a lei de ação e reação. Então, toda a nossa ação tem uma reação correspondente àquela ação, e dependendo da nossa ação, é que nós teremos as encarnações mais complicadas, do ponto de vista imediato, mas todas elas com o propósito da nossa evolução espiritual. Se nós observarmos que estamos vindo da noite dos milênios, todos nós, aqueles lá daquelas eras mais recuadas, estamos hoje reencarnados e que passamos por situações diferenciadas, porque passamos pelos regimes da realeza, muitos daqui dizem, até com uma certa euforia, com certo entusiasmo, que foi rei, foi rainha. Isso não nos credencia para sermos cidadãos de bem. Muitos reis, rainhas, nobreza, realeza, sistema feudal de exploração do homem pelo homem, as instituições religiosas, todas as discriminações que ocorreram ao longo da história, todos os martírios, todas as violências que ocorreram ao longo da história, estão as pessoas, os 7 bilhões de seres que estão encarnados na Terra, muitos desses participaram de todas essas atrocidades. Ontem, 14 de julho, comemorou-se 230 anos de uma revolta que se transformou numa revolução e que foi uma das mais sangrentas que a história tem notícia. Foi a Revolução Francesa, de 14 de julho de 1789, 230 anos, com reflexos, porque muitos daqueles que participaram daqueles atos insanos estão reencarnados agora, e nas informações que a gente tem de São Luís de França, e essa mensagem que foi lida é dele, São Luís de França, o patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, juntamente com Ismael, patrono do Brasil. Muitos desses que cometeram esses atos estão reencarnados hoje no Brasil, não por santidade, mas por misericórdia, para ressarcir, para pagar a conta que foi efetivada naquele momento. Então, todos nós passamos pelos procedimentos reencarnatórios com o objetivo maior, que é a evolução. Por isso está escrito no túmulo de Kardec, o nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre. Quando nós não damos conta dessa situação, aí reencarna de novo. Uma das histórias muito bonitas que traz sobre reencarnação acontece, a primeiro momento que a gente tem notícia, foi no reinado da rainha Catarina de Médici. Podem conferir, existe um filme que se chama Rainha Margot, que vai contar a história desse reinado, dessa rainha Catarina de Médici. 1547, século XVI, 1547. E ela era católica e tinha a verdadeira ojeriza
dos huguenotes, que eram os protestantes. E imaginou que poderia, porque ela não gostava deles, poderia eliminar todos os protestantes que existissem, sobretudo na França. Organizou um casamento da filha dela com o rei da Espanha, atraiu esses huguenotes para Paris, e lá, na famosa noite de São Bartolomeu, todos os huguenotes foram mortos. Não somente os que moravam em Paris, todos foram mortos. A história conta que aquele rio Sena, ele ficou vermelho de sangue. Dentre as famílias que eram huguenotes ou protestantes, existia a família da Ruth Caroline, uma família muito digna, muito honrada, e o cavaleiro da fé, Luís de Narbonne, é designado cavaleiro da fé, era uma pessoa que tinha uma fé extremada e que faria qualquer coisa para acabar com esses hereges. O cavaleiro da fé é determinado que ele vá à casa dessa moça, dessa Ruth Caroline, e lá ele dizimasse, quer dizer, matasse todas as pessoas que estivessem na casa. Todos foram mortos, à exceção dela, porque ela não estava na cidade. Quando ela volta, ela vê que a família estava toda morta, ela vai para Paris. Eles moravam em um lugar mais distante. Ela vai para Paris com o objetivo de vingar a morte da família. E se ela pensou, melhor ela fez. Ela se casou exatamente com o cavaleiro da fé, aquele que havia matado a família dela. E quando ela casa com ele, ela começa aquelas artimanhas próprias de palácio, de poder, e chegou aos ouvidos da rainha que aquele rapaz era um traidor, embora não fosse. Ele era muito leal à família, à rainha, à nobreza, à realeza. E, como a rainha ficou sabendo que ele era um traidor, mandou que o aprisionasse nas masmorras do Louvre. Hoje, todos nós sabemos, o Louvre é um museu, um dos mais famosos do mundo. Mas, nessa época, era exatamente o palácio onde morava a rainha Catarina de Médici. E lá, inclusive, quem quiser hoje visitar o Louvre, podem visitar também essas masmorras. Faça bastante oração antes de descer para aqueles lugares, aqueles labirintos lá, porque até hoje as energias são muito pesadas. A grande maioria dos castelos e museus tem energias bastante pesadas. Mas quem gostar e quiser ir, poderão visitar esses lugares. Quando ele fica nessa masmorra, logo depois, pelas condições de insalubridade, a ausência de alimentos e também pela mágoa, porque ele, na verdade, ele não havia cometido nenhum ato de traição face à rainha, ele acaba desencarnando. Ele fica vagando pelas ruas de Paris por muito e muito tempo, porque ele não percebeu que ele havia desencarnado e ele estava muito incomodado, porque as roupas estavam muito rotas, ele estava muito fraco, maltrapilho mesmo, e até que num determinado momento ele percebeu que ele poderia mudar de roupa. E aí então a gente aprende isso lá no livro dos médiuns, do laboratório do invisível. Ele muda de roupa e continua andando por ali. E essa moça, a Ruth Caroline, viúva, com a família toda morta, ela entra num processo de obsessão e de desespero. As coisas foram acumulando e ela acaba atentando contra a própria vida. Portanto, suicidou. A misericórdia de Deus é infinita. Ela reencarna mais 2 vezes. E nessas outras 2 vezes também muito rica, nobre, muito requisitada pelos rapazes, família muito bem estruturada. Não havia nenhuma situação
que essa moça pudesse dizer, nossa, está complicado, embora não justifique, mas para dizer que estava complicado e ela atentaria contra a própria vida. As duas outras encarnações, da mesma maneira. Mas, vamos repetir, a misericórdia de Deus é infinita. Plano espiritual programa uma nova encarnação, para essa que na primeira chamou-se Ruth Caroline. E a encarnação seria, como de fato foi, no Brasil, século passado. Aí ela vem, pobre, professora, e com a família que ela não reconhecia como tal. Olha a dificuldade. Ela tinha um pai que ela não reconhecia como se fosse pai dela, porque as lembranças que ela tinha era do pai que havia sido pai lá naquela encarnação de 1500, lá na França. E ela falava com o pai, o senhor não é meu pai. E muito pobre, não tinha as roupas bonitas que ela tinha por hábito nessas 3 encarnações anteriores, e quem cuidou muito dela foi a avó. E quando a avó a banhava e preparava para sair, para ir para a missa ou qualquer outra coisa, ela falou, não quero essa roupa. Eu quero aquele meu vestido de renda preto, forrado de cetim, cor-de-rosa. Eu quero as minhas luvas, meu chapéu, quero minha carruagem. E a avó falava assim, essa menina é louca, né? Porque aqui não tem nada disso. Não tem nada disso. Pobreza extrema. As pessoas que foram pobres no século passado, e sobretudo aquelas que passaram por guerras, que aconteceram 2 guerras mundiais, além da gripe espanhola, sabem que as dificuldades de hoje têm muito mais condição de alimentação do que no século passado. Então não tinha alimento, não tinha roupa bonita, não tinha carruagem, não tinha lacaio, não tinha nada. E ela sempre reclamando, as condições que ela vivia. E para complicar a vida, pobre, numa família que ela não aceitava, ela veio como médium. E foi uma das maiores médiums que o Brasil já teve. Chico Xavier se referia a ela como uma das grandes médiuns. A mediunidade era tão ostensiva que quando ela recebia determinadas entidades, por exemplo, se ela fosse receber um romance que passasse na Sibéria, ela ia lá, o espírito ia para aferir o que estava acontecendo e voltava tiritando de frio, porque lá é muito frio. Ela disse que sentia o perfume das flores, o perfume do chá, a ambiência dos locais que ela estava vivendo. Essa pessoa, esse espírito que a gente fez referência lá, como Ruth Caroline, vem andando, até chegar no Brasil no século passado, é Ivone do Amaral Pereira, uma das grandes médiuns do Brasil. Dr. Bezerra de Menezes, sempre ao lado dela. Quando ela recebe Memórias de um Suicida, e ela já veio com esse compromisso, exatamente porque tinha atentado contra a vida por 3 vezes, quando ela recebe o livro, esse livro ficou muitos anos engavetado. A Federação Espírita Brasileira, ele é editado pela Federação Espírita Brasileira, não quis receber o livro, não quis editar o livro no primeiro momento, porque o livro não tinha as referências doutrinárias necessárias para uma obra de tal escopo. O livro é assinado, o espírito, Camilo Castelo Branco, um dos grandes autores literatos de língua portuguesa, de Portugal. E depois ela relata em determinadas entrevistas que só conseguiu efetivar o livro e a Federação Espírita Brasileira editar o livro porque 80% do livro é de autoria de Leon Denis. A gente fica imaginando a beleza da misericórdia divina nesse período todo, porque se ela estava sendo envolvida por Dr. Bezerra de Menezes,
por Charles, que era o espírito de muita elevação que estava lá com ela naquele período da noite de São Bartolomeu. E se Leon Denis se dedica a reestruturar, reescrever o livro para colocar a parte doutrinária nele, a gente vê o tanto que ela cresceu como espírito, o tanto que ela evoluiu. Porque se observássemos hoje, muitos diziam, mas bom mesmo foi ter vivido lá na corte da rainha Catarina de Médici. Melhor, porque tinha todo o conforto, que viver agora no Brasil, nessa dificuldade financeira toda. No entanto, essa foi a reencarnação da redenção de Dona Ivone do Amaral Pereira. Quando ela já estava prestes a desencarnar, ela liga, num determinado momento, para o presidente da Federação Espírita do Brasil. E ele não estava, e ela deixa um recado com a secretária e pergunta por ele, fala, não está. Quer deixar recado? Quero sim, eu sou a Ivone do Amaral, e diz a ele o seguinte, que eu vou fazer uma viagem hoje, 10h30 da noite. E a pessoa do outro lado, o que mais que a senhora quer dizer? Não, é só isso mesmo, fala para ele que eu vou fazer uma viagem hoje, 10h30 da noite. E a senhora vai para onde? Quer que ele vá junto? A pessoa puxando assunto. Não, para o lugar que eu vou, eu tenho que ir sozinha mesmo. E como é que vai ser essa chegada da senhora nesse lugar, sozinha? Como é que vai ser? Quem é que vai recebê-la? E ela diz assim, fala para ele que quem vai me receber é Bezerra de Menezes. A pessoa também não sabia quem era esse povo que ela estava falando, desligou o telefone, o presidente chega mais tarde, à noite, uma Dona Ivone ligou aqui e mandou falar para o senhor o seguinte, que ela vai fazer uma viagem hoje, mas que o senhor não precisa preocupar, não. Ela vai 10h30 da noite. E ela, para o lugar que ela está indo, o senhor não vai poder ir. Pelo menos por agora, né? Mas isso aí é a gente que está acrescentando aqui. E quem vai recebê-la é Bezerra de Menezes. Já estava tarde, o presidente, no outro dia, liga para a casa dela. Quero falar com a Ivone. Fala, a Ivone desencarnou ontem, 10h30 da noite, recebida por Bezerra de Menezes. Conseguiu, nesses 500 anos, 500, né, gente? 500 anos, realizar o grande trabalho da evolução. Porque o Emmanuel disse que a evolução, nós, para evoluirmos, precisamos desenvolver as asas da sabedoria, que é a asa do amor. A asa da sabedoria através do conhecimento. E o conhecimento é ilimitado. A turma, por exemplo, que gosta de matemática, de aritmética, às vezes não gosta de português, ou vice-versa. Um que gosta de ciência não gosta de geografia, um que gosta de literatura não gosta de outras coisas, ou tem uns que não gostam de nada, né, não gosta de estudar de jeito nenhum. Uma notícia que a gente passa para vocês, vamos ter que estudar sim, porque para a gente chegar numa condição de espíritos mais evoluídos, há necessidade que a gente desenvolva o conhecimento aliado ao amor. E por isso nós fomos buscar a orientação do Emmanuel, mais uma vez esse livrinho aqui, gente, se vocês soubessem tanto que esse livro é bom, chama-se Pensamento e Vida, olha o tanto que ele é fininho, fácil, né, de ler. De colocar em prática é outra história, né? Mas a gente vai lendo, vai tentando colocar em prática. Daqui 500 anos, a gente fala, nossa, mas é uma beleza o livro, dei conta de colocar em prática. A gente não pode desistir, porque a Dona Ivone ficou quase 500 dessa ida e vinda aí, deu certo, né? Então, ele vai dizer, nesse capítulo 4, sobre a instrução. E ele disse, já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Tem que ter 2, porque senão a pessoa não voa, né? Corta a asa da galinha para ver se ela vai voar. Antigamente tinha isso, cortava de um lado para a galinha não voar para o quintal do vizinho, não era, doutor Zé? Doutor Zé sabe de tudo, que eu também sei daquelas épocas priscas, né? Uma se chama amor e a outra se chama sabedoria. As 2 asas, amor e sabedoria.
Pelo amor, que é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina por dentro. Pelo amor, que é serviço ao semelhante, a criatura se ilumina por dentro. Então, você serve outro e ilumina a você. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso é amor. Você serve a outrem e se ilumina. E aí a outrem, sobretudo aquele mais complicado, o nosso ego mesmo, esse é que é bom da gente servir, porque a gente já vai burilando as arestas com mais vigor, né? E pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Então, é pela sabedoria que nós vamos adquirir esse conhecimento e sermos impelidos, sermos impulsionados para o alto. Através do amor, nos valorizamos para a vida. Através do amor, nós nos valorizamos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Olha a diferença. A pessoa que sabe muito, ela é muito valorizada na vida. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço amigo, em plena sombra, a descedentar o viajor, sem ensinar-lhe o caminho. Tomou água, mas qual que é o caminho que eu vou seguir? Tem muitos, eu não sei qual que é. Então, isso aí não resolveu. Tem que mostrar a rota. Qual que é a rota? Jesus. Vamos aprender que é Jesus a rota, o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi ele que falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Inteligência que não ama, e aí a gente vê cada situação no mundo, desde as priscas eras, cada situação. Vejam uma série que está passando aí, chama-se Os Últimos Czares, falando sobre os imperadores da Rússia, de arrepiar. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso posto de serviço que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Quer dizer, mostrou o caminho, mas não deu a água, não adiantou nada, porque vai morrer do mesmo jeito. E no final, que a gente está lendo sua parte, né? Aí chegando em casa, vão lá no Google, Pensamento e Vida, lição número 4, chama Ensinamento. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes da vida. Sem conhecimento, a gente não vai muito longe mesmo, né? A gente vai comer pela mão dos outros. Por isso, a informação: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a importância do conhecimento em todos os aspectos. E, no caso nosso, espíritas, conhecimento da doutrina. Porque quando a gente conhece a doutrina, a gente começa a modificar. Porque a gente ouve, mas não se predispõe à transformação. A gente sempre posterga, quer dizer, deixa para depois. A exemplo do moço rico. Deixou para depois, porque ele ia lá em Cesareia de Filipe participar de um torneio de biga, quando ele pergunta a Jesus o que precisava fazer para ganhar a vida eterna. Jesus diz que já fazia cumpria todos aqueles ensinamentos da lei judaica, e Jesus diz a ele: não vende tudo que tem, segue-me. Foi uma proposta mesmo vigorosa. E ele pensou assim: mas tem esse torneio de biga. Biga era aquela condução de 2 rodas, com cavalo, que eles faziam torneios. E aí ele fala assim: mas eu tenho que ir lá, depois, quando eu voltar, eu vou cumprir essa recomendação de Jesus. É mais ou menos como a gente faz. Amanhã eu faço a sopa, depois da manhã eu vou dar passe, se puder eu vou, se não puder eu não vou, tem sempre um si na frente. Então, esse si é que está complicando o nosso compromisso com a espiritualidade amiga,
o nosso compromisso com a nossa mediunidade, o nosso compromisso com a família, o nosso compromisso, enfim, tem sempre um si na frente. E esse si é que vai dar o mas, que é uma adversativa, aí que vai dar esse problema todo. Entretanto, contudo, todavia, toda vez que a gente coloca isso aí na frente, vai dar um problema. E finalizando, ele diz: corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Sintonia com a espiritualidade amiga. Se eu estou pensando que eu não posso levar um desaforo para casa, que eu não posso fazer determinadas situações, hoje eu presenciei um fato que eu achei até interessante, porque surgiria uma contenda num determinado lugar que eu estava, porque tinha duas pessoas que iam sangrar a terceira. A hora que elas desceram a escada, eu falei: vamos fazer o seguinte, eu lembrei do Chico, né? Vamos colocar água da paz na boca. E ela falou: mas não faço isso de jeito nenhum. Eu falei: então você desce a escada, era 3 andares, até no último andar, escada bem complicada, até lá embaixo é capaz que você já refluiu da ideia de ir lá desacatar o outro. Não sei o que deu, porque eu vim embora e não participei do resto da confusão. Mas, muitas vezes, a gente está com esse ímpeto, e aí a importância de colocarmos sempre a água da paz na boca foi a recomendação do Emmanuel para o Chico. Quando a gente coloca, a gente reflui da ideia de afrontar as pessoas. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.